Olá, queridos, olha eu de volta para mais um vídeo. Na aula passada a gente estava falando aí então sobre movimentos sociais, as características dos movimentos sociais, né, e as ferramentas utilizadas por eles. Hoje nós vamos entender então quais são os tipos de movimentos sociais e os princípios dos movimentos sociais. Vamos ver a diferença entre um e outro. Espero que vocês possam entender e aproveitem aí. Na aula da semana passada nós terminamos então falando sobre as ferramentas utilizadas pelos movimentos sociais. E hoje, então, nós vamos concluir essa ideia, esse conceito de movimentos sociais, entendendo quais são os princípios dos movimentos sociais. Então, os princípios dos movimentos sociais é a identidade, a oposição, tá faltando o aqui, e a totalidade. Todo movimento ele tem uma identidade, ele tem uma característica. Ele é de um grupo de pessoas que tem características tal, pode ser uma questão racial, pode ser uma questão de gênero, pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão religiosa, pode ser uma questão econômica. A identidade deles está associada, quer dizer, o princípio para se desenvolver um movimento social. Essa identidade, ela pode ser geral e dentro dessa identidade geral surgem movimentos específicos. Então, por exemplo, quando você pensa no movimento de identidade de gênero, por exemplo, GLBT, enfim, essa sigla que eu nunca sei falar, o que a gente percebe? Que dentro desse movimento macro, com uma identidade geral, existem outros movimentos específicos. Então, existem os que defendem a questão da legalização do homem, do casal homossexual ter filhos, a questão das cirurgias de sexo, são movimentos com características, com identidades específicas dentro de uma identidade geral. E aí, a mesma coisa, a gente vai ter um outro princípio dentro do movimento social, que vai ser o quê? A questão da oposição. O que seria essa oposição? Os movimentos que defendem, por exemplo, a questão racial, vamos pegar o exemplo racial, aqueles que defendem a igualdade racial, mas você vai ter também os que são opostos a esse movimento já existente, que é um novo movimento, que tem uma identidade contrária, oposta àquele que já existe. Quando você pega, por exemplo, os skinheads, eles são um movimento social contrário, né, embora exista toda uma questão discutida aí da forma como eles agem, né, a questão da violência não pode ser levada em consideração, mas eles são um movimento de oposição ao movimento que defende a igualdade étnica. E aí tem a questão da totalidade, porque tanto os de oposição como os de situação trabalham aparentemente com uma totalidade daqueles que estão envolvidos ou que se identificam com essa ideia, com esse princípio que eles estão lutando. Então, quais são os possíveis tipos de movimentos sociais? São eles, os movimentos sociais conservadores e os movimentos sociais progressistas. Os movimentos sociais conservadores são aqueles que querem manter, tem a ver lá com a manutenção que eu falei na aula passada, são aqueles que querem manter uma condição já existente. Aqueles que querem manter a questão defende a família tradicional, né? Aqueles que defendem, por exemplo, a estrutura social do jeito que está, o formato de governo, no formato que ele está, o governo em que está, são aqueles que defendem a situação, que querem a manutenção. Os movimentos sociais conservadores, eles têm como característica a manutenção. Já os movimentos sociais progressistas, eles querem mudanças. Progresso tem a ver com o quê? Com mudança, com transformação. Os movimentos sociais progressistas são aqueles que querem mudança da condição que existe, né? Que se encontra. Então é aquele que quer que mude o formato do tipo de família, né? É aquele que defende a ideia de outros tipos de família, outros tipos de sistema de governo, outra pessoa no governo, que defende de repente uma ideia contrária, por exemplo, ao sistema de educação que nós temos, a um aspecto religioso já existente, a um princípio, um valor já existente na sociedade. Então, os movimentos sociais progressistas, eles querem mudanças, os movimentos querem mudanças, que querem mudar, modificar a situação que a sociedade vive naquele contexto, dentro daquela identidade. Já o movimento social conservador, ele quer manter, né, a identidade dele, o princípio dele é defender, é manter aquilo que já está existente na sociedade. Perceberam então que existem dois tipos de movimentos sociais? Perceberam então que todo movimento social ele tem uma identidade, ele tem objetivos, né? Você consegue identificá-lo por conta das finalidades, das ideias que eles estão defendendo? Pois bem,
Por conta disso, por conta dessas identidades, desses ideais que são desenvolvidos pelos movimentos sociais, em decorrência de alguma situação que ele se sente prejudicado, ele se sente incomodado na sociedade, é que começam esses movimentos sociais. Eles podem ser de todos os tipos, em todas as áreas, pode ser lutas para defender ou ser oposição a alguma questão econômica, social, religiosa, de ideologias, de questão de gênero, enfim, questão de exploração de trabalho. Qualquer situação onde o indivíduo se sente incomodado, se sente prejudicado, não se sente favorecido por quem gere ele, por quem deveria dar a ele a oportunidade, ou em decorrência desse grupo que surge, né, para defender esse interesse, e o outro grupo que se sente atendido, que não percebe essa questão e que entende que do jeito que está as coisas devem continuar assim, é que surgem os movimentos sociais, tanto para manter uma situação ou para ser contrário, para mudar uma situação. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula vamos trazer então alguns exemplos de movimentos sociais. Façam a atividade no Google Forms, não se esqueçam de finalizar a atividade, façam isso até sexta-feira, não acumule as atividades porque eu já estou fechando as passadas e todas essas atividades valem nota e depois você não vai poder reclamar, ok? Beijo pra vocês, saudades de todos, até a próxima aula. Tchau!